Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez. Eu achei que ia ter das crianças, mas hoje é o nosso sábado, né? O nosso pastor já disse que hoje é o dia mundial, né? Do jovem adventista. A nossa igreja considera o jovem adventista de que anos? 100 anos. Tem 100 anos? Aí já aumentou aí, né? Na verdade, a nossa igreja considera jovem 35, né? Não. Até os 35. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela reclassificou. Hoje ela considera de 0 a 17 menor de idade. De jovem de 18 a 65. Já melhorou, já? Tô fora também. 18 a 65. Meia idade 66 a 79. Tô dentro. Idoso 80 a 99. E mais de 100 é um idoso de longa vida. Olha aí. Então já está melhor, né? Antigamente as pessoas chegavam com certa idade e estavam preocupadas. Vou ficando idoso. Mas agora com 65 anos ainda é jovem. Que bom, né? Mas nós sabemos que a nossa juventude maior está por vir. E a juventude de Cristo Jesus nos dará a honra de viver eternamente com Deus. Amém. E esse pode ser o nosso desejo, né? De ser jovem eternamente. E esse é um privilégio que Ele estende a todos nós. Basta nós aceitarmos esse convite que Ele quer tanto nos dar. Mas nós hoje vamos estudar um livro que muitas pessoas têm medo. É o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que as pessoas têm medo, né? Tem pessoas que dizem que é um livro onde acontecem muitas coisas ruins. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro onde é a revelação de Jesus Cristo. É um livro maravilhoso. É um livro onde você para e você concentra naquilo que realmente Jesus quer te dizer. Você não vai ficar com medo, mas você vai ficar com o coração cheio de esperança e de felicidade. Porque é um livro onde revela a esperança para as pessoas, para nós, de vivermos eternamente com Jesus. E mostra tudo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus faz para nos garantir a salvação, para que assim nós possamos ter essa certeza de estarmos eternamente no céu. Tá muito sujo. Nós gostaríamos de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3. O versículo é o 14. É uma carta que foi direcionada à igreja em Laodiceia. Laodiceia, além de ser uma igreja, né, também era uma região. E essa igreja, ela representa, né, no período transvético, a última igreja. Mas não quer dizer que nós também não podemos viver as igrejas anteriores. Porque Laodiceia é uma igreja onde nós já vimos muitos pregadores dizer que não é uma igreja vista com bons olhos. E é a igreja dos últimos tempos. Nós estaríamos vivendo esse período. Mas nós vamos enxergar o propósito, porque Cristo deixou essa carta para nós. Laodiceia já tem um significado no livro. Laos significa povo. E de que? Justiça ou julgamento. Ou julgamento do povo, ou justiça do povo. Essa é a primeira informação. Esse povo vai ser julgado por Deus. Mas essa igreja, ela estava numa cidade onde era uma cidade muito especial. Era uma cidade muito próspera. Era uma cidade que, quando ela passou por um terremoto, Roma logo se prontificou a ajudar na reconstrução.
E ela disse: ó, nós não precisamos, porque nós temos recursos financeiros necessários para reformar a cidade toda. Nessa região existia uma lã escura, negra, e por isso ela é exportada. E era uma lã muito cara. Então as pessoas ganhavam muito dinheiro com a lã. Era uma cidade também onde havia locais altos, e lá havia grandes cisternas ou lagos de água quente. E as pessoas iam para lá tomar banho. E lá eles ficavam se deleitando. Mas era também uma cidade de cientistas, de médicos, e desenvolveram colírio para a infecção de olhos, dos olhos. Era uma cidade onde as pessoas, quando olhavam para lá, queriam morar naquela região. Mas, quando nós começamos a ler aqui, Jesus apresenta uma igreja diferente. Ele nos diz o seguinte, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ele era todo frio ou quente. Assim, porque és morto, nem quente, nem frio, sou a boca dos voluntários da minha boca. Pois diz: estou rica e abastada, e de nada preciso, de coisa alguma. E nem sabe que és luz, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por que essa igreja é considerada pobre? O costume do povo com a água quente lá nas montanhas, eles pensavam assim: olha, vamos encanar água para que nós tenhamos água quente em casa. Mas como o percurso era longo, a água chegava nas casas mornas. E quando as pessoas tomam água morna, sabem que dá enjoo. Então Jesus está dizendo aqui de uma forma bem clara, coisas que eles estavam convivendo. Jesus sabia que eles conviviam com a água morna. E Jesus, começa agora a alertar o seu povo. E ele começa dizendo o quê? Conheço as tuas obras. O que Jesus estava querendo dizer para aquele povo? Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas e para nós hoje, que ele conhece tudo o que nós fazemos. Mas ele conhece a fundo. Ele sabe qual é o propósito de quando eu estou fazendo algo bom ou quando eu estou fazendo algo de ruim. Porque muitas vezes nós pensamos: o Senhor sabe de tudo de errado que eu faço, porque eu já tenho consciência. Mas quando eu estou querendo passar por louco, vestido de pele de ovelha, Deus também conhece. E Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece as nossas obras, não para nos condenar, mas Ele conhece as nossas obras para que nós possamos ser salvos por Ele. Ele sabe das nossas maiores necessidades, e Ele sabe também das nossas menores necessidades. Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos entender que Ele quer sempre o nosso melhor. E quando Ele escreve essa carta para a igreja de Laodiceia, Ele não está aqui para condenar essa igreja, mas Ele está aqui para transformar esta igreja. Ele diz que essa igreja é uma igreja desgraçada pelo fardo da riqueza. Muitas vezes nós queremos nos tornar pessoas ricas, mas para esta região, para esta igreja, a riqueza estava fazendo que ela se distanciasse de Deus. Ela estava preocupada em como manter-se cada vez mais rica. Ela estava preocupada como guardar e como ter mais dinheiro. E isso se tornou um fardo para a igreja. Então Deus fala que ela é desgraçada.
Mas ele fala também que era miserável. Miserável porque era digno de pena. Não adianta nada termos uma igreja limpa, perfeita, mas nós somos uma igreja que não tem o que? A presença de Deus. Não adianta nós termos tudo de bom e do melhor, mas nós somos pessoas miseráveis, dignos da pena de Jesus. Jesus, ele sabia que essa igreja era pobre. Pobre de quê? Pobre na oração, pobre nos dons, pobre na graça de Jesus. Muitas vezes nós temos pessoas ricas, como essa igreja de Laodiceia. Tinha tudo, tinha ouro em abundância, mas era considerada por Jesus pobre, porque ela não estava exercendo o seu dom espiritual. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca o bem do próximo, é uma igreja pobre. Não adianta ter uma igreja onde ela tem ar-condicionado, não adianta ter uma igreja onde as escrituras estão sempre novas, os bancos, projeções encantadoras, microfones novos, caixas de sons novos, mas se não existe um povo rico em oração, se um povo que está cego, que Jesus chama essa igreja de cega, porque ela não está vendo a necessidade do próximo. Nós necessitamos de ver e enxergar a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. O sermão do jovem adventista, ele fala que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Como? Se nós não conseguimos enxergar as necessidades das pessoas. Isso está relatado em Mateus 5. Deus nos orienta a ser o sal da terra. Por que o sal da terra? Para dar mais sabor à vida das pessoas. As pessoas estão o quê? Sem esperança. As pessoas estão vivendo um dia, mas como a nossa irmã cantou, em plena ansiedade, preocupada com o dia de amanhã. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Por que elas não sabem? Porque elas não têm a Cristo Jesus. As pessoas estão vivendo nas trevas e nós precisamos ser a luz deste mundo. Porque muitas pessoas desconhecem a Jesus Cristo, como foi falado no nosso dízimo de oferta, do Provar a Igreja. Ela foi numa região onde as pessoas não conheciam sobre Jesus. Aqui, no nosso continente, bem próximo do Chile, eu já ouvi pastores dizendo que lá na Mongólia, o pastor Yuri, ele ficou lá há 4 anos, e quando ele saiu pela cidade, as pessoas não conversam uma com as outras. Mas ele tinha uma criança de 5, 6 anos, que começou a ter amizade com uma outra criança, e essas crianças começaram a brincar, e com isso ele teve a oportunidade de conversar com a mãe. E a pessoa perguntou o que ele estava fazendo pelas características dele, baiano, bem diferente, né? Ele é de Salvador. Ele disse que era um pastor, ele estava ali para falar sobre Jesus, e ela perguntou: quem é Jesus? Uma pessoa adulta, não é uma criança. Então as pessoas precisam de ver Cristo em nós. Nós precisamos ser o sal e a luz deste mundo. Mas aqui em Apocalipse, Jesus está nos condenando. Ele fala: quem me dera se vocês fossem frio ou quente. Frio porque nós teríamos a necessidade de nos aquecermos. A necessidade de estarmos em Cristo Jesus. E quente porque nós estaremos fazendo o que é da vontade dele. Não adianta uma igreja que está o quê? Parada dele. Uma igreja que não se preocupa com a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta uma igreja que está preocupada somente com fazer os eventos da igreja, mas se ela não está preocupada em se preparar para ter o encontro com Cristo. Não adianta ter uma igreja repleta de pessoas e de pessoas cegas, pobres, miseráveis. Nós precisamos de uma igreja onde ela entende a necessidade e a mensagem que Jesus quer nos dizer nessa manhã. Jesus, ele continua nos dizendo, no capítulo 3, no versículo 18:
Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para ti enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o colírio para que unja os teus olhos, a fim de que veja. Deus quer que nós cheguemos a Ele a todas as manhãs e peça a Ele o ouro. O ouro representa a riqueza espiritual. Nós precisamos tornar pessoas ricas, milionárias, mas da riqueza espiritual. Não adianta nós termos muito dinheiro na conta. Não adianta nós termos um cartão ilimitado, mas se nós não temos a riqueza espiritual. É a nossa maior riqueza. O que Cristo quer nos dar é a vida eterna. Cada um de nós pode ter essa vida eterna. Nós precisamos de buscar a nossa vida eterna. E a forma de buscar a vida eterna é indo a Cristo Jesus e ouvindo de Jesus aquilo que Ele nos ensina. Se nós irmos a Jesus em busca das riquezas terrenas, nós vamos ficar neste planeta fora. Mas se nós buscarmos a vida eterna em Cristo Jesus, nós seremos pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Certa vez um jornal escreveu a seguinte frase do jornal: mesmo nesta época de inflação, o salário do pecado continua o mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o remédio ainda está à nossa disposição, que é Cristo Jesus. Não importa a condição que nós estamos vivendo, porque ainda há o remédio oferecido para cada um de nós. E o remédio não é você examinar o seu irmão amado. O remédio é você se examinar. É você conversar com Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de mudar. Eu preciso de uma nova direção. Eu preciso de estar na tua presença. Eu tenho que chegar a Jesus e abrir o meu coração e dizer para Jesus aquilo que você sabe que você precisa mudar. Você não pode acordar e dizer: ah, Senhor, eu sei que eu estou errando nisso, mas eu vou continuar errando porque não tenho forças para mudar. Mas você tem que ir a Jesus e convidá-lo a fazer parte da sua vida, para que Ele possa te auxiliar, para que Ele possa transformar a sua vida. Isso só acontece quando nós tomamos a decisão. Deus nos concedeu o livre-arbítrio não para pecarmos, mas para escolhermos adorar. Nós temos o livre-arbítrio de adorar a Jesus ou não, cada um de nós. Mas Jesus também disse que nós precisamos ter as vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é que nos capacita a estarmos com essa esperança no coração, porque nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. É somente através da justiça de Cristo, é através dos méritos de Jesus que morreu na cruz do Calvário, é através do seu sangue derramado, é através do que Ele fez, o que Ele faz a cada manhã, para nos tornarmos cada dia mais semelhante a Ele. Mas Ele fala também que nós precisamos comprar o colírio, adquirir dele o colírio, porque o colírio é direcionamento do Espírito Santo. Nós vamos conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, com os nossos desejos carnais, com os nossos desejos influenciados pelo diabo, pela mídia, nós vamos ter os olhos bem voltados somente para esse mundo. Mas quando nós tivermos o nosso olhar direcionado pelo Espírito Santo, nós não vamos dar mais importância a tantas coisas que nós dizemos ser
melhores do que as que Cristo tem nos apresentado. Nós vamos entender aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu tenho um amigo chamado irmão Nelson Alexandre, é um comportor, eu o conheci há mais ou menos 20 anos atrás. A vida dele sempre foi dedicada à igreja. A vida dele é uma vida onde o Espírito Santo está sempre direcionando a vida dele. É um homem onde eu vejo a atuação do Espírito Santo acontecer mais frequente em todas as pessoas que eu conheço na terra. Se fosse uma pessoa para dizer que eu poderia colocar como exemplo para os irmãos, seria esse irmão Nelson. Ele tem segunda série de Bíblia, ele estudou até segundo ano, né? Mas qualquer assunto da Bíblia do Espírito Santo, do Espírito de Profecia, ele sabe mais de qualquer pastor que eu conheço. Ele sabe muito. Mas em 2014 eu fui fazer uma visita a esse irmão lá em Guarapari. Ele era um comportor, o filho dele é pastor, mas quando eu cheguei na casa, eu comecei a observar algo. Ele morava de favor quase que no porão. Para mim era algo estranho, porque era um homem que eu digo assim, é o servo do Senhor. Por que ele mora neste local? É estranho você pensar em uma pessoa assim, tão intimamente ligada com Deus, mas vivendo uma condição bem humilde. Mas o Espírito Santo também fala a nossa mente, né? E ele disse o seguinte: o que você dá valor não é importante para ele. Talvez eu achasse que deveria morar num local melhor, mas o Espírito Santo me disse: para ele isso é suficiente, porque o que ele aguarda está por ouvir. Muitas vezes nós queremos coisas para este mundo, mas quando você tem os olhos, os ouvidos direcionados pelo Espírito Santo, a sua vida será uma vida diferente. Eu conheci uma senhora aqui também no bairro Liberdade, uma senhora muito cristã. E quando ela chegou numa certa idade, de 80 anos, ela começou a ter uma doença, que o seu pulmão começou a virar pedra. E ela começou a perder a capacidade de andar, ela ficou somente deitada. E quando eu fui fazer a visita, ela estava preocupada naquele sábado à tarde se o dízimo dela havia sido entregue no culto da manhã. Eu pensei, como uma pessoa nessa situação pode estar pensando se o envelope de dízimo dela foi entregue no sábado de manhã? Porque essa pessoa tem os olhos, os ouvidos direcionados pelo Espírito Santo. Essas pessoas, elas têm uma esperança tão enorme. Por mais que aconteça algo na sua vida, ela tem a direção do Espírito Santo voltada para o céu. Se nós conseguirmos esse relacionamento com Deus, a nossa vida será uma vida mais alegre. A nossa vida será uma vida de menos queixa ou zero queixas, porque nós teremos uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Nós não vamos ser nem frios nem mornos, mas nós seremos pessoas quentes através do Espírito Santo. Nós vamos entender que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, e nós devemos ter uma vida de santidade. Nós devemos ter uma vida onde as pessoas possam ver Cristo em nós, todos os momentos da nossa vida. Mas Jesus, ele não termina dizendo isso, mas ele fala o seguinte, olha, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quanto anos, ser pois zeloso e arrepende. Ele diz, olha, ainda há oportunidade para você, arrepende, venha até mim, confesse os seus pecados, porque eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo algo que no capítulo 3, no versículo 8, encontraram? 8.
conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Jesus está dizendo para você e para mim: olha, eu abri a porta do céu, o céu está aberto, você pode entrar, e essa porta ninguém fecha, porque essa porta do céu está aberta. Mas se alguém há alguma dúvida sobre essa porta é no céu, ele começa dizendo assim em Apocalipse 4, versículo 1: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Essa porta, Jesus, ela mantém aberta para cada um de nós. E Jesus, ele está dizendo que está à porta do meu e do teu coração batendo. E Jesus está dizendo isso porque na época dele havia um costume. As pessoas, quando chegavam à porta de uma casa de uma pessoa, ela ficava fazendo? Batia. Então, as pessoas ouviam o batimento na porta do toque, ia lá e abria a porta para a pessoa entrar. Mas, se fosse uma situação de emergência, a pessoa não somente ia bater, mas também ia gritar: irmão Antônio! Ele iria levantar imediatamente, porque ele conheceria minha voz e ia correndo abrir a porta. Assim Jesus está dizendo: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Jesus, ele está batendo e também está chamando, ele está te convidando a abrir a porta do seu coração para que ele entre. Esse é o desejo de Cristo: entrar na nossa vida e tomar a direção da nossa vida, não para que nós tenhamos uma vida de angústia, de tristeza, como muitos pensam, mas para que a gente tenha uma vida alegre com a sua presença. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos abrir a porta ou não. Mas eu pedi para a irmã Graça fechar as portas da igreja, e se alguém começar a bater ali fora, nós iríamos abrir a porta ou não? Certo que nós iríamos abrir. Mas agora imagine o próprio Jesus batendo e pedindo para entrar no meu coração. Qual é a nossa decisão? Nós vamos continuar ainda indiferentes, mortos, vivendo a vida como se tudo estivesse acontecendo naturalmente, ou nós vamos dar ouvido a que Jesus está nos dizendo nesta manhã? Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus tem uma porta aberta no céu para cada um de nós entrarmos. Mas Ele está dizendo: a porta do teu coração se encontra fechada. Mas eu já sou batizado. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Mas Jesus ainda não entrou 100%. Porque há pessoas que dizem o seguinte: a igreja pode dizer isto e aquilo e mais outras coisas, mas isso eu não aceito. Isso que a irmã Ellen White falou foi para a época dela. Agora nós estamos em tempos diferentes. Será que quando Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, ele também não estava escrevendo para a igreja do Morro Alto ou para mim? A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é tão eterna que nós vamos estudar ela eternamente no céu. Mas nesta carta, o que Jesus está pedindo para o seu povo é para que ele tenha um relacionamento com Ele. Para que a gente não olhe para nós mesmos, para que a gente tenha certeza que Ele é a nossa salvação. Apocalipse é uma revelação de Jesus. A igreja de Laodiceia, a igreja de Morro, ela precisa de conhecer a Jesus. Isso que Ele quer. Em todos os momentos da nossa vida, que nós o conheçamos, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Porque se nós não tivermos um relacionamento com Cristo, nós seremos pobres, cegos, nus e miseráveis.
Ele quer cobrir a nossa nudez, e isso acontece somente com o seu manto de justiça, somente com o seu manto, para nos proteger e nos transformar. Nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus hoje. Nós precisamos tomar a decisão. Não adianta a igreja, aqui alguns dias, fazer a semana do Calvário, ou nós tivemos 10 dias de oração e jejum, mas se nós não tomarmos decisões de abrir o coração a Ele, se nós não tomarmos a decisão de mudar o nosso caráter, nós vamos passar 20, 30, 40 anos dentro da igreja sem ser transformados, ou nós vamos deixar que Ele nos transforme? Essa é a nossa decisão. Hoje, Cristo quer que eu e você tomemos essa decisão hoje. Eu gostaria que os irmãos tirassem alguns instantes hoje, ou enquanto a irmã louva, quando ela estiver louvando a Deus, converse com Deus, abre o coração para Deus. Abrir o coração para Jesus é a coisa mais fácil que existe, porque na verdade Ele já sabe tudo, mas nós precisamos entender o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos cegos, o quanto nós precisamos de Jesus. O mundo está cada vez mais perdido, porque as pessoas têm cada vez mais desacreditado por Jesus. O mundo está cada dia sem amor, porque o mundo tem distanciado da fonte do amor que é Deus. Se o mundo entender que somente Cristo, somente a sua palavra pode nos transformar, Jesus já haveria voltado. Mas as pessoas estão preocupadas mais com aquilo que elas acham que sabem. As pessoas não querem ler mais a Bíblia, porque há pessoas que preferem seguir certo artista, jogador de futebol, que tem os pensamentos próprios, e muitas vezes não pensamentos bíblicos, do que ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos ser iguais à igreja de Novo Céu. Nós precisamos ser pessoas cada dia mais semelhantes a Jesus. Eu convido a cada um, nesta manhã, a abrir a porta do coração, abrir e dizer para Jesus: olha, entra na minha casa, entra na minha vida, na tua música, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma, me ensina. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Imagina a nossa capacidade de morrer. Se a pessoa, se nós colocássemos uma cama aqui do nosso lado, agora, quase 4 metros de altura, e falasse assim: Adão, você pode recitar para mim o Pentateuco? Claro, 5 livros de cor, ele sabe. E se ele virasse assim para mim ou para alguém que fala assim: agora você pode falar para mim o nome dos 12 apóstolos, das 12 tribos? Sabe que todos nós falamos: não, eu quero recitar, eu quero falar, porque a nossa capacidade está cada dia menor. A nossa capacidade, a nossa inteligência está cada dia menor. Mas isso não é desculpa, porque Jesus, Ele compreende e conhece as tuas obras. Ele conhece até onde você pode ir. Eu já falei para vocês uma vez que Jó era um homem íntegro e justo. Não é isso que o capítulo 1 começa dizendo? Homem justo e íntegro. Mas do outro lado, ele fala: não há um justo sequer. A Bíblia está falando mentira? Não. Mas Jó, ele tinha alcançado a sua capacidade de relacionamento com Deus. Por isso ele é considerado um homem justo e íntegro. Assim somos nós. Mas nós precisamos ir a Jesus, para que Ele complete em nós aquilo que ainda nós não conseguimos. Por isso a palavra de Deus diz que nós vamos ser transformados no piscar de olhos. Porque há coisas na nossa vida que nós nem sabemos que é errado, e está lá no nosso coração. Mas se nós formos a Jesus,
Ele vai nos melhorar. Mas aquilo que você já sabe que é errado, aquilo que você sabe que quando você ora, você fala assim: Senhor, perdoa meus pecados, de uma forma bem genérica, perdoa meus pecados. Você começa a descrever para Jesus qual é o seu pecado. Se você sabe que você pecou, qual é o seu pecado? Fala para Ele e fala assim: eu não quero mais errar, mas eu preciso que o Senhor me capacite. É somente através de Cristo que nós vamos entrar no céu. É somente através de Jesus que nós vamos ser transformados. E o meu desejo para a igreja de Boa Alta é esse: que nós possamos ter a nossa reforma, né? Mas que nós também possamos ter a nossa reforma de coração. Que Deus possa transformar a nossa mente e o nosso coração. E essa transformação possa acontecer abrindo as portas para que Jesus entre e reine. E não 99%, mas 100%. Para terminar, eu vou contar uma pequena história que eu tenho contado em todas as igrejas. Em outubro eu fui passear lá na Bahia. Andei 4.000 quilômetros. E há uma prima, né? Nós vamos estudar a prima, que ela tem uma irmã, e esta irmã era casada, e o seu esposo trabalhava no SAMU, lá em Pernambuco, Petrolina. Alguns irmãos devem ter ficado cientes desse acidente que teve lá. À noite, o motorista da SAMU, ele dormiu, e naquele momento, ele entrou debaixo de uma carreta e matou todas as pessoas que estavam no SAMU, inclusive esse irmão nosso, adventista do sétimo dia. E essa minha amiga foi fazer a visita à sua irmã, porque ela estava em luto. E quando ela chegou em casa, a primeira pergunta para esta amiga foi o seguinte: por que Deus deixou meu marido morrer? Quando ele saiu para trabalhar, nós oramos pedindo proteção. Essa é a pergunta que ela tinha para Jesus naquele momento. E muitas vezes nós temos perguntas para Jesus nesse mesmo sentido. Essa nossa amiga, ela disse que ela não pôde dizer nada. Mas o Espírito Santo não fica calado. O Espírito Santo disse na mente dessa nossa amiga: nós não precisamos orar por segurança, por proteção. Nós precisamos de orar por nossa salvação. Enquanto você ora pela sua salvação, sabe que nós temos orado para ter, conseguir um ano melhor, um ano mais próximo, mas sabe quanto nós temos orado verdadeiramente a Deus por nossa salvação? Porque quando nós começarmos a orar por nossa salvação, nós vamos entender tudo que nós precisamos mudar. Porque o nosso coração vai estar 100% aberto. Porque o nosso coração vai estar escancarado. E Jesus vai estar ao seu lado, te abraçando, te consolando e dizendo que existe um lugar para você e para mim. Existe perdão para aqueles que vão até a Jesus. Porque Jesus, ele não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar. E é isso que ele tem feito todos os dias, nos salvando deste mundo. Mas nós precisamos abrir o nosso coração a Ele. Quanto a nossa irmã Lu, o nosso Deus, que nós possamos abrir o coração a Jesus. E dizer para Ele: Senhor, não quero ser mais frio e nem morno, mas eu preciso ser quente, repleto do Espírito Santo. Amém. Eu já perdi batalha.
senti seu poder me acolher nesse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vem me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Eu sei e mesmo nossas orações parecem nada podem alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais fortes. E eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher nesse pra firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Quando essa chuva terminar, eu vou florescer.